Olá, sou Bruno Barros, médico otorrinolaringologista, e primeiro eu queria agradecer quem está me acompanhando nesse vídeo, porque ele oficialmente é meu primeiro vídeo nas redes sociais. Apesar de estar acostumado a falar em congresso, palestras, dar aula, participar de discussões com colegas médicos, aqui realmente é uma experiência nova, então eu peço desculpas pelo formato, talvez por algum erro que possa cometer, mas realmente é um aprendizado novo aqui. Tá? Mais uma vez, a ideia por trás desse canal é trazer uma informação mais voltada para o público leigo, ajudando aquelas pessoas que estão com alguns sintomas e querem entender qual é o especialista que devem procurar, ou mesmo aqueles que já têm um diagnóstico e querem entender um pouquinho melhor sobre a doença, né? Então, trazendo isso de uma maneira mais fácil de ser compreendida, pelo menos é o objetivo. Peço desculpas se isso não acontecer. E peço para que vocês, por favor, comentem, deixem seus feedbacks, cliquem no botão para receberem notificações e também compartilhem com as pessoas que vocês possam achar que isso ajude de alguma maneira. O objetivo, mais uma vez, é ajudar, tá bom? Bom, o tema escolhido para esse primeiro vídeo seria algo que a gente escuta de maneira corriqueira, que é a dificuldade de entender as diferenças entre uma sinusite, uma rinite, um resfriado, uma gripe, a pneumonia. Então é trazer um pouco mais de informação para entender melhor o que acontece nesses quadros e também, quando chegar no médico, talvez ter uma informação um pouco mais objetiva. Então vamos lá, vamos tentar simplificar um pouquinho. O resfriado, tá? Ele é aquele quadro que pega normalmente nariz, garganta, então a pessoa sente aquela garganta arranhando, com um pouquinho de incômodo para engolir, o nariz geralmente está escorrendo, um pouco congestionado. Normalmente depois de uns 2-3 dias a garganta já melhora um pouquinho, o nariz fica mais congestionado, pode dar uma tosse seca normalmente ou levemente secretiva. Uma febre mais baixa, às vezes mexe com o intestino, deixa ele mais solto, então vai mais vezes ao banheiro ou o cocô está mais mole. Então esse normalmente é o quadro de resfriado. E o resfriado, ele é majoritariamente, ou seja, quase sempre, promovido por um vírus. É por isso que é muito comum vocês escutarem, putz, foi no médico, ele falou que eu estou com uma virose. O que ele quer dizer, na verdade, é que você tem provavelmente um resfriado promovido por vírus. Na verdade, os vírus, turma, quase sempre o micro-organismo responsável pelas infecções pegando desde aqui até o pulmão. Então é muito comum. Poucos quadros, na verdade, são promovidos por bactérias. Tanto é por isso que a gente acaba sempre falando que, olha, não precisa tanto de antibiótico, não se deve tomar toda hora antibiótico. Porque quase 70%, se não mais, os quadros de infecções dessas regiões são promovidas por vírus. Então não há necessidade de tomar um antibiótico, ok? Então vamos lá. Então resfriado é esse quadro que pega nariz, ouvido, garganta, às vezes até a mucosa do intestino, do estômago, mas que geralmente é autolimitado, ou seja, o nosso organismo vai combater esse processo infeccioso e geralmente ele tem uma recuperação total ao redor de 6-7 dias. Né? Quando eu tenho um quadro que começou com um resfriado e depois ao redor do 4º, 5º dia, em vez de melhorar, você tem uma piora, tá? E os sintomas se concentram muito no nariz, o nariz permanece mais tempo congestionado, a secreção que antes era amarela, esverdeada, mas mais fluida, se torna muito espessa. Eu começo a ter aquela tosse supercarregada, dor de cabeça em peso, principalmente nessa região frontal e maxilar. Eu começo a ter uma sensação de cheiro ruim no nariz, realmente, às vezes, até um pouco de dor nos dentes, porque aqui na mucosa dos seios da face existe um nervo responsável pela sensibilidade dos dentes aqui da arcada superior. Então, normalmente eu vou ter tido uma contaminação bacteriana, tá? Aí sim um quadro bacteriano de uma sinusite, tá? Sinusite bacteriana. E nesses casos, normalmente o paciente vai ter às vezes febre, normalmente a dor é mais de um dos lados da face. Então, normalmente frente a isso nós temos uma contaminação secundária. O que aconteceu?
O resfriado fez com que a mucosa do nariz ficasse inflamada e ali cria-se um ambiente favorável para que algumas bactérias acometam essa região e aí comecem a aumentar a produção e mudar a característica do muco, tá? O que é o catarro, aquela coisa verde espessa que a gente cospe? Na verdade, são células de defesa do nosso organismo que tentam eliminar o micro-organismo, acabam nesse momento da guerra também morrendo e juntos, então, a célula do nosso corpo de defesa e o micro-organismo morto é que formam o catarro, tá bom? E aí, esse quadro, em algumas vezes, há necessidade do tratamento com antibiótico, tá? Então, normalmente as pessoas falam, eu tenho sinusite aguda. Olha, ter sinusite aguda não é uma coisa tradicional, na verdade a sinusite aguda é uma infecção pontual, é uma infecção como uma infecção de garganta que você se contaminou com o micro-organismo, vai ter naquele momento, vai tratar e vai melhorar. Existem os casos de sinusite crônica, que são outro grupo, e a gente não vai falar hoje aqui, mas que não é a grande maioria, tá bom? Muito bem, e aí a gente tem a diferença entre pneumonia e gripe, porque gripe é usada como sinônimo de resfriado pela maior parte da população, né? Às vezes até nós médicos nos pegamos falando, você está com uma gripezinha. Na verdade, gripe é um processo infeccioso que acomete pulmão, tá? Ele seria irmão da pneumonia e na verdade até poderia ser considerada a pneumonia viral como a gripe. A gripe, ela é promovida também por vírus. Acho que o maior exemplo é a influenza, né, que a gente teve um surto em janeiro de 2022, né, dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Nós tivemos um surto recente, ainda estão tendo alguns casos. E a mais característica atual, a primeira onda e segunda e terceira onda da Covid, que também nós tínhamos um quadro que acometia pulmão, apesar de saber que hoje, aparentemente, a fisiopatologia disso não é ligada à inflamação viral ali, né, e sim por talvez fenômenos de formação de trombo, ou seja, de coágulos dentro do pulmãozinho. Muito bem, mas a gripe ela é um quadro agressivo, pega pulmão, vai dar cansaço para respirar, tosse, geralmente constante e contínua. A tosse ela pode ser mais seca ou às vezes tem um componente secretivo, pode dar uma febre e geralmente vai levar o paciente a procurar um atendimento médico e na ausculta pulmonar nós vamos verificar que tem alguma alteração na ausculta e aí provavelmente ser complementado com raio-x ou com uma tomografia, tá? A pneumonia, e aí a gente vai abordar a pneumonia bacteriana, ela também vai dar aparentemente quase os mesmos sintomas do que a gripe, só que a diferença é que a tosse é muito mais secretiva, a febre costuma ser mais elevada e é um quadro mais grave, então a gente tem um componente importante e o atendimento tem que ser feito até com rapidez, tá? Para evitar complicações que possam ocorrer. Então é importante entender que existe um pouquinho de diferença, mas tanto a gripe quanto a pneumonia são importantes. Então vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que falam assim, fui tomar vacina da gripe e não resolveu nada, peguei um monte de gripe. E na maioria das vezes a pessoa teve vários episódios de resfriado, o que não é o objetivo da vacina da gripe. Tá? Entenda-se vacina da gripe é a vacina contra um vírus específico da influenza, tanto influenza do grupo A quanto B, que são variantes do influenza e que causam um quadro importante, pode levar à hospitalização e inclusive ter complicações graves. Então é importante sim a vacina da gripe e ela não é para que você não tenha resfriados e sim não tenha um quadro grave como a gripe que pega, mais uma vez, pulmão, tá bom? E a rinite, onde está nessa, né? A última it, né? A rinite, na verdade, ela não é não tem característica de infecção, é um quadro alérgico e que a gente nasce no nosso código genético. Então, está lá no nosso código genético de responder de maneira alérgica, inflamatória, de acordo com contato com uma substância. E esse contato pode ser desde
pó, poeira, ácaro, enfim, fungos, etc., até alergias alimentares, que aí não é o nosso foco aqui, e até mesmo a situações como aqui a gente tem em São Paulo, como mudanças climáticas bruscas de temperatura e também a poluição super concentrada. Isso faz com que haja uma liberação de uma substância chamada histamina, tá? E que vai gerar os sintomas relacionados à rinite alérgica. Então, coçar o nariz, escorrer, espirrar, coçar o ouvido, coçar a garganta, e você nunca vai ter associada à rinite quadro de febre, por exemplo. Então, você não vai ter sintoma de febre associada à alergia, né? Então, a pessoa não vai ter aquela dor no corpo, aquela queda do estado geral, vai ter simplesmente um sintoma geralmente mais nasal, de coceira, espirros e, às vezes, de nariz obstruído. Bom, acho que a ideia era essa nesse primeiro vídeo, tentar diferenciar esses termos usados, não vou falar de maneira errada, porque até nós usamos, mas que acho interessante conhecer a terminologia correta, até para entender por que a vacina da gripe não vai impedir que você pegue um resfriado, ok? Então, muito obrigado pela sua paciência e nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais!